Bom, meus irmãos, muito bom dia a todos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical de hoje e vamos fechar os olhos, inclinar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos por estarmos aqui neste dia que é especialmente reservado para contemplarmos a Tua beleza, a Tua sabedoria, a Tua majestade. Te pedimos agora, Senhor, que esses poucos minutos que temos aqui para estudarmos a Tua Palavra sejam minutos proveitosos, que possamos crescer no conhecimento do Teu ser e, por meio disso, Senhor, possamos moldar as nossas vidas dentro daqueles padrões de santidade, de verdade, de benignidade que Tu desejas para nós. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, no início da semana passada, o pastor Bruno tinha entrado em contato comigo, né, por causa do nascimento da Mônica. Poderia ser que ele não estivesse aqui hoje, então ele pediu que eu preparasse a lição. E, providencialmente, eu já tenho uma série de 15 lições de ABD preparadas sobre um assunto que eu acho extremamente relevante para o crescimento espiritual e também intelectual da igreja, que são os atributos de Deus. Esse é um assunto que eu vejo como um dos assuntos cruciais para nós, como igreja protestante em geral e evangélica em particular, porque nós adoramos ao Deus vivo. Nós adoramos um Deus infinito, um Deus grandioso, um Deus que é espírito, espírito puríssimo, como diz a nossa confissão. Mas muitas vezes nós falhamos em especificarmos um pouco melhor quem é esse Deus a quem nós servimos. Nós sabemos algumas coisas que são de conhecimento básico. Deus é espírito, nós sabemos que Ele é espírito. Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é misericordioso, Deus é gracioso e uma série de outras coisas. E todas essas coisas são verdade, são verdade. Mas, dentro dessas verdades que nós conhecemos, há alguns aspectos que nós podemos entender um pouco melhor. A ideia aqui não é trazer algo essencialmente novo, não é. Quando nós falamos dos atributos de Deus, vocês verão que são coisas que você pode até não conhecer com aquele nome, mas você já sabia que aquilo ali era um atributo de Deus. Então, eu não tenho aqui a pretensão de fazer uma revolução, quebrar paradigmas, nada disso, porque está tudo muito claro na Escritura. Mas o meu convite a toda a igreja é que, nessa série de lições, que sempre que eu for chamado a EBD, eu vou pegar mais um atributo, então aí eu tenho talvez aí uns 2 ou 3 anos de atributos de Deus pela frente, mas nessa primeira, que eu fiquei encarregado, eu queria convidar todos vocês para nós pensarmos juntos, fazendo a palavra, usando a palavra de Deus lá em Isaías. Venham, vamos raciocinar juntos. E a proposta aqui é que nós peguemos aquilo que nós já conhecemos sobre os atributos de Deus e investiguemos um pouco melhor, um pouco mais a fundo, desdobrando, entendendo melhor os desdobramentos daquilo ali para as nossas vidas, porque isso nos enriquece espiritualmente, intelectualmente, nos torna mais capazes de entendermos as maravilhas do nosso Deus. Então, hoje, nós começaremos essa série de estudos dos atributos de Deus. E um ponto fundamental para uma discussão minimamente honesta a esse respeito é nós entendermos o que é um atributo. Eu sou bastante chato nisso com os meus alunos na universidade, sempre que eles vêm fazendo algumas perguntas e usam alguns termos, eu falo com eles, olha, o que você está entendendo por este termo? Porque eu preciso disso para saber se o que eu vou falar tem sentido para você. Nós precisamos padronizar a linguagem, é preciso que todo mundo esteja junto sabendo. Quando se fala atributo de Deus, eu preciso saber o que é um atributo, o que eu estou chamando de atributo. Porque a partir daí nós temos alguma condição de iniciarmos uma investigação intelectualmente honesta sobre aquilo ali. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, ali eu sempre divido
essas exposições em duas fases, uma de conhecimento, a outra de entendimento. Conhecimento vamos saber sobre o que estamos falando, vamos dar nomes corretos às coisas, e depois, no entendimento, nós vamos fazer as conexões lógicas, as derivações, as implicações. Então, nós agora vamos para o mais básico de tudo, a fase do conhecimento. Então, vamos padronizar a linguagem, vamos tomar conhecimento dos termos para nós chamarmos as coisas certas pelos nomes certos. Ok? E, nesse propósito, como eu ia dizendo, eu sou bastante chato com os meus alunos a respeito disso. Eu parto do princípio que nós precisamos ter certeza que nós vamos discutir a mesma coisa. Que, quando eu falo em atributos, eu estou falando de uma coisa que é entendida por todo mundo, e todo mundo tem aquela mesma interpretação. E aí, o que seria um atributo? Mais especificamente, o que seria um atributo de Deus? Entre as várias definições possíveis, uma que me chama muita atenção e eu acho bastante satisfatória, foi dada pelo pastor Stephen Lawson, na série que ele fez, que se chama Os Atributos de Deus, e boa parte do que eu vou ensinar aqui para vocês ao longo desses 15 estudos foram retirados dessa série do pastor Stephen Lawson. E ele define atributo da seguinte maneira: é uma característica que define a pessoa de uma maneira única. No caso de Deus, seus atributos referem-se ao seu caráter, natureza, personalidade, perfeição e essência. Quando nós falamos, então, de atributo de Deus, nós estamos falando das características do ser de Deus. Trocando em miúdos, nós estamos falando das características do próprio Deus. Então, estudar os atributos de Deus não é uma tarefa pequena, pelo contrário, talvez seja a tarefa das tarefas, porque nós temos um primeiro problema intelectual e também espiritual para resolver. Se nós sabemos que Deus é um ser transcendente, absoluto, infinito, que não pode ser compreendido plenamente pelas nossas mentes humanas, como é que nós podemos falar dos atributos de Deus? Vou complicar um pouquinho. Se Deus é o absoluto, o transcendente, então nós podemos dizer que é possível conhecer Deus e falar sobre Ele? Se Ele é um ser tão superior a nós, tão infinito, tão majestoso, como nós, como criaturas limitadas, podemos conhecê-lo e falar sobre eles? Vocês podem pensar assim, a resposta é fácil. Não, não é fácil não. Tanto não é fácil sob um ponto de vista, depois eu chego lá. Tanto não é fácil que um filósofo alemão chamado Immanuel Kant fez exatamente essa pergunta: como podemos conhecer Deus e falar sobre Ele? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas isso daí é um chamado problema epistemológico em Kant. Qual foi a resposta de Kant para essa pergunta? E essa resposta foi um desastre, continua sendo um desastre até hoje. Ele falou o seguinte: nós não podemos falar sobre Deus, nós não podemos conhecer Deus e nem falar sobre Ele. Porque se Ele é transcendente, se Ele é absoluto, nós não temos condições de chegarmos até Ele e entendermos quem Deus é. Se Kant estiver certo, é melhor pedir o César para orar, encerrar a EBD, e na próxima alguém vem com outro estudo sobre isso, porque não faz o menor sentido estudar atributos de Deus, se nós não podemos conhecer Deus e falar sobre eles. Percebe como a gente tem um problema intelectual para resolver aqui, que paralelamente a um problema espiritual, e aí eu vou falar do problema em Kant. Essa resposta que Kant deu é uma resposta logicamente consistente?
Está perfeito o raciocínio de Kant. Nenhum problema com ele. Do ponto de vista lógico, ele chegou a uma conclusão consistente. Consistência e lógica é o quê? Eu estou avaliando se o seu argumento faz sentido. Se as premissas se conectam com a conclusão. Perfeito, pega lá a crítica da razão pura de Kant, vá ler, estude, você vai ver que ele chegou onde o raciocínio dele realmente o levaria. Não tinha jeito de ser diferente. Mas qual que é o problema em Kant? Ele tratou o conhecimento de Deus do ponto de vista intelectual, mas não do ponto de vista espiritual. Apesar de Kant se dizer cristão, a conclusão dele parte de uma premissa falsa. E pelas regras da lógica, se você partiu de uma premissa falsa, sua conclusão é igualmente falsa. E qual é a premissa falsa de Kant? A premissa falsa de Kant é que a Escritura Sagrada não é a revelação de Deus aos homens. É um livro importante, traz vários aspectos da história do povo de Israel, traz um relato fidedigno da vida de Jesus, mas não é a revelação de Deus. Consequentemente, se Kant partia dessa premissa, a conclusão dele só podia ser a que ele chegou. Porque realmente, se nós não acreditamos que a Escritura é a palavra de Deus, é a revelação dada por Deus a nós, perfeito, não podemos conhecer a Deus e não podemos falar sobre Ele, porque Ele é um ser absoluto e transcendente. Percebe? Veja que o grande problema intelectual de Kant era só isso, um problema intelectual, que não era tão problemático assim. O grande problema de Kant, na verdade, era espiritual. Ele não acreditava na veracidade da Escritura. E esse é o grande problema que a gente vê hoje na filosofia moderna. Não é problema intelectual, meus irmãos, não é. Algumas das pessoas que estão aí escrevendo artigos e tudo, são pessoas brilhantes, com um intelecto impressionante. Pega o caso do físico inglês Stephen Hawking, inteligentíssimo, uma mente privilegiada, talvez uma das maiores mentes que já passou entre nós. Ele tinha algum problema intelectual? De forma alguma. O problema dele era cegueira espiritual. Problema de Kant, cegueira espiritual. Problema de Jean-Paul Sartre, cegueira espiritual. Problema de Martin Heidegger, cegueira espiritual. Mentes brilhantes. E, com toda sinceridade, isso me dá uma pena. Realmente eu sinto mentes tão brilhantes que poderiam ter feito tantas coisas e não fizeram. E agora não tem mais jeito, né? Salvo alguma operação do espírito ali no momento da morte, todos esses que eu citei já há alguns anos chegaram à consciência do quanto eles erraram. E não há mais nada que eles possam fazer. É dali para toda a eternidade, sofrendo a ira de Deus. Vejam que, então, o desafio intelectual que eu trouxe aqui para vocês, ele já se resolveu, mas vamos ser mais explícitos sobre isso. Podemos conhecer Deus e falar sobre Ele? Sim, mas Deus não é absoluto? Você não fala que Deus é espírito? Deus não pode ser plenamente conhecível pela mente humana? Verdade. Mas Deus se revelou. Onde está a revelação? Na Escritura. Tudo aquilo que Deus quis comunicar a nós, Ele comunicou por meio da Escritura. Ele continua sendo um ser absoluto, claro, Ele sempre foi, Ele é e sempre será. É uma das coisas que eu abordarei aqui. Mas podemos conhecer Deus e falar sobre Ele? Sim. Plenamente? De forma alguma. Ele é infinito. Mas, em algumas lições mais para frente eu falarei da infinitude de Deus. Por ora, nós jamais conheceremos a Deus em sua plenitude, nem quando estivermos na eternidade com Ele. Deus jamais se esgota. Isso é bastante assustador. Eu espero que ao final desses 15 estudos, todos fiquem assustados com a majestade de Deus, porque é impressionante. Quando você estuda atributo de Deus, você se sente assim, eu não vou falar um grão de areia, eu não sei nem que expressão eu usar. Você é realmente colocado no seu lugar. É um ser que realmente ele foge a qualquer coisa que a gente possa imaginar.
Mas a Escritura nos dá uma ideia de quem é Deus. Então, o problema kantiano não é um problema para nós? Não, Kant estava errado numa premissa básica. Ele não acreditava que a Escritura era a revelação de Deus. Nós acreditamos que a Escritura não apenas é a revelação de Deus, mas, sendo redundante, é a única revelação de Deus. Então, tudo que Deus quis que nós soubéssemos sobre Ele está claramente revelado aqui na Escritura. Há mais coisas. Eu posso dizer, há infinitas coisas sobre Deus que nós não sabemos, mas aquilo que Ele achou que nós precisávamos para a nossa própria salvação, Ele revelou claramente por meio da sua Escritura, e é nisso que nós temos que nos ater. Existem outras coisas que a gente pode investigar? Não, não existe não. Se Ele não revelou, são mistérios de Deus, e nós não devemos usar o nosso intelecto dado por Ele para a sua própria honra e glória para investigar os seus mistérios. Se nós aprendermos minimamente bem os atributos revelados na Escritura, nós já teremos dado um passo gigantesco. A gente não precisa inventar moda, tá? Ficar investigando coisas que não devem ser investigadas. Então, voltando, nosso primeiro problema, o que é um atributo e especificamente o que é atributo de Deus? São as características que definem o ser de Deus. E quais são os atributos revelados claramente pela Escritura? A lista varia, depende do autor que você vai pegar. Uns pegam lá 2 atributos, colocam num só, mas como o meu estudo aqui é baseado no estudo feito pelo pastor Steven Lawson, então eu adotei a mesma divisão dele, que são 15 atributos: autoexistência, espiritualidade, soberania, santidade, onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade, verdade, sabedoria, benignidade, graça, amor, presciência, e um que eu acho fantástico, mas eu guardo o melhor para o último: a ira de Deus. Tá? Chato, né, na igreja falar da ira de Deus? Preciso estudar mais sobre a ira de Deus. Ela é importantíssima. E como, item 3 ali, esses atributos se interrelacionam. Essa é uma coisa maravilhosa em Deus. Todos os atributos coexistem perfeitamente no ser de Deus em suas 3 pessoas. O Pai tem todos esses atributos plenos desde a eternidade passada. O Filho tem todos esses atributos plenos desde a eternidade passada. O Espírito Santo tem todos esses atributos plenos desde a eternidade passada. O que eu estou chamando de pleno significa que todos esses atributos de Deus, seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre estiveram presentes nas pessoas da Trindade em toda a sua plenitude. Ou seja, se pegarmos aqui um atributo como o amor de Deus, Deus não era menos amoroso no passado do que Ele é hoje, porque o amor em Deus sempre foi completo, sempre foi pleno. Deus não aprende, Deus não melhora em nada, porque Ele sempre foi perfeito desde a eternidade passada. Meus irmãos, esse é um ponto importantíssimo para a igreja protestante em geral e para a igreja evangélica em particular, porque é uma heresia perniciosa no meio da igreja evangélica hoje, que se chama teologia do processo. Isso é uma heresia. E o que essa heresia prega? Não vou entrar em detalhes, mas indo para o que interessa. A teologia do processo prega que Deus aprende com o tempo. Deus aprende, tape os ouvidos das crianças. Deus aprende com os seus erros. É isso que a teologia do processo fala. Deus vai melhorando a cada dia, porque Ele vai vendo as coisas que Ele fez e deram errado, e isso serve para o aprendizado dele. Então Deus vai se tornando cada vez melhor com o passar do tempo. Meus irmãos, isso é uma heresia. Deus não aprende. Não há nada que Deus não saiba. E mais do que isso, não há nada que Deus não saiba plenamente. E nos mínimos detalhes.
A Escritura declara que Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos. Tudo bem, no meu caso aqui, a contagem mudou um pouco ao longo do tempo. Éder está rindo, mas você está caminhando para lá, viu, camarada? Não ria muito, não. Mas Deus sabe de tudo, plenamente, nos mínimos detalhes. Deus jamais aprende, Deus jamais se aperfeiçoa. Deus jamais passa por uma expressão que eu detesto, mas que o povo da universidade adora. Ele jamais passa por um crescimento pessoal e profissional. Deus não cresce em nada. Deus é, hoje, o que Ele era no passado, e Ele é hoje o que Ele será para todo sempre. Não há nada que possa ser acrescentado ao ser de Deus. Deus é completo, é perfeito, é pleno, desde a eternidade passada. E se eu afirmo que Deus tem essa característica, eu afirmo também que o Pai é assim, o Filho é assim, o Espírito Santo é assim. Não há nada que se deva acrescentar ao Filho ou ao Espírito Santo, não há nada que se deva acrescentar ao Pai. Eles não aprendem, eles não se aperfeiçoam. Deus não precisa passar por um treinamento para aprender o que quer que seja. Deus não precisa se esforçar nessa coletânea de livros que é a Escritura Sagrada e tentar pegar aqui as passagens, vai lá no Apocalipse e tentar entender o que isso quer dizer. Será que eu estou certo? Deus não precisa disso. Ele sempre sabe tudo, plenamente, em detalhes, desde a eternidade passada. Então, esse é um aspecto muito importante. Repetindo, todos os atributos coexistem perfeitamente no ser de Deus em suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo aspecto dessa inter-relação entre os atributos, todos os atributos são permanentes e plenos em Deus desde a eternidade. Então, só reforçando o que eu falei. Deus vai se tornar menos amoroso, ou Ele vai chegar assim, não, a partir de hoje eu não sou mais gracioso. Não há como, não há como. Todos os atributos existem em Deus permanentemente e de maneira plena, completa, absoluta. Não dá para acrescentar mais nada a qualquer um dos atributos de Deus. Eles já são perfeitos em Deus. Um dos grandes erros que a gente comete é tentar rebaixar Deus ao nosso nível. E quando eu falo rebaixar ao nosso nível, de forma alguma, eu estou dizendo que nós somos uma espécie desprezível. Não estou dizendo isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso daí nos dá uma dignidade que, por mais que eu goste de cachorro, eu adoro, mas um cachorro não tem a mesma dignidade que nós temos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, de forma alguma estou desprezando isso, mas quando eu falo que nós estamos rebaixando Deus ao nosso nível, é porque Deus é o absoluto, é o transcendente, e nós queremos que Deus aprenda, nós queremos que Deus seja um ser que vai passar anos e anos estudando um livro e não vai entender nada daquele livro, mais ou menos como estudar o Doer Verde, uma coisa assim, são anos e anos e no final das contas você não entendeu nada daquilo ali. Mas Deus não é assim. Então, esse é um ponto fundamental. Nós não podemos tentar rebaixar Deus ao que nós somos. E o estudo dos atributos dele é muito importante também para isso, para nos mostrar que Deus é completamente separado de nós. Deus não se mistura com a sua criação. É o erro dos panteístas, que acreditam que Deus está na criação. Deus está nas árvores, está nas plantas, está nos rios. Não, ele é separado da sua criação. Ele é um ser que está muito acima de nós, infinitamente acima de nós. Terceiro e último ponto sobre como esses atributos se interrelacionam. Os atributos de Deus são inseparáveis. Isso aqui é impressionante. É impressionante. Isso aqui eu confesso que quando eu preparei essa série de estudos, isso aqui meio que foi um soco. A gente cresce na igreja, ouve tantas coisas, né? E aí, quando você para entender aquilo ali, você sempre se depara com uma coisa nova. Isso aqui foi uma coisa que me impactou. Os atributos de Deus são inseparáveis. Cada um deles define os demais. Ou seja, a graça de Deus é uma expressão do seu amor. O amor de Deus é uma expressão da sua benignidade. A benignidade de Deus é a expressão da sua sabedoria.
A sua sabedoria é a expressão da sua ira. Os atributos de Deus, eu também detesto esse termo, mas agora eu não encontro nada melhor. Eles estão organicamente estruturados e formam um todo completo. Deus não pode ser divisível. Você não pode estudar Deus, não, agora eu vou estudar o amor de Deus, essa parte da ira eu estudo depois. O amor dele é a expressão da sua ira, e a sua ira é a expressão do seu amor. Você não consegue compartimentar Deus. Não consegue compartimentar. E sabe o que é maravilhoso nisso daí? Quando você entende isso daí, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas as pessoas se separam, né? Ira do amor. Bom, se Deus é amor, ele não pode ser ira. O argumento secular por excelência, né? Não, mas que Deus é esse que vai condenar as pessoas ao inferno? É o Deus amoroso. É o Deus amoroso. Quando você entende isso, tá bom que tem presbítero aqui para me puxar a orelha se eu falar uma bobagem. Eu já puxo a orelha online, tá? Mas quando você entende isso, e entende que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, você fala assim, puxa vida, esse argumento de que não, eu como profissional sou uma coisa, no lado pessoal eu sou outra, porque como profissional eu sou mal-humorado, rígido e grosseiro, mas como pessoa eu sou sorridente, alegre, gentil. Alguma coisa aí está complicada, não está? Se Deus é assim, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então por que nós somos compartimentados e Deus não é? Percebe? Mas isso aí é assunto para uma outra coisa. Como o Éder e o César não se manifestaram, eu vou continuar aqui, corte rápido, partamos para o próximo tópico. Bom, isso daí foi só a introdução. Não se preocupe, provavelmente eu não vou conseguir terminar tudo hoje, mas fica para as próximas vezes aí. A igreja resolveu me colocar à frente agora, então vocês vão ter que aguentar, né? São 5 anos, né? Se não sofrer impeachment antes, né? Então, tem um impeachment antes, né? Então, fique à vontade para impeachar, mas se não, são 5 anos, tá? No mínimo. Eu queria começar com o primeiro atributo, que é o atributo da autoexistência. Embora eu tenha dito agora que Deus não pode ser compartimentado, e realmente não pode, né? A autoexistência dele é uma expressão de todos os outros atributos são uma expressão da autoexistência dele. Mas eu acho que do ponto de vista humano e didático mesmo, para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre Deus, a autoexistência é um bom ponto de partida. O que significa a autoexistência de Deus? Pode vir com aquela resposta dos meus alunos, né? Autoexistência significa que ele se autoexistiu, ou coisa do tipo, né? A gente pode fazer um pouquinho melhor do que isso daí. Afinal de contas, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, ele nos deu intelecto, né? E o intelecto é para ser usado, porque se ele não é usado, ele vai atrofiar. Então vamos usar aqui um pouquinho. E eu trouxe aqui uma citação maravilhosa de um livro que eu recomendo aos irmãos, é um bom livro introdutório sobre os atributos de Deus. É esse daqui, ó, do pastor A.W. Pink, que se chama Os Atributos de Deus. Tá? Bem resumido, e esse primeiro atributo, ele é tratado logo no primeiro capítulo do livro, que tem um título bastante sugestivo. Eu estava até discutindo esse título com o pastor Bruno 2 semanas atrás. Se chama A Solidão de Deus. Forte, né? Solidão para nós, no sentido humano, quer dizer assim, puxa, coitado de Deus, né? Estava sozinho, sem ninguém para conversar, sem ninguém para abraçar, sem ninguém para chorar junto, né? Olha, a gente rebaixando Deus ao nosso nível. Deus não é assim. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas ele está acima da sua criação. E aqui eu trouxe uma citação desse livro, que é uma citação maravilhosa. Prestem atenção, ela é um pouquinho longa, mas eu vou ler devagar para que os irmãos acompanhem o raciocínio. Houve tempo, se é que se pode chamar de tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo em 3 pessoas divinas.
Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra para ocupar a sua atenção. Não existiam os anjos para lhe entoarem louvores. Não existia o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. E isto não durante um dia, um ano, uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, não necessitando de nada. Se um universo, anjos ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Agora atenção para essa parte. Veja se essa parte não nos coloca no nosso devido lugar. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda. Portanto, no essencial, a sua glória não pode ser aumentada nem diminuída. Eu acho essa passagem impressionante. É uma revelação, não, é uma explicação, a revelação é só aqui, eu já corrigi, tá? Não precisa ficar tenso, não. É uma explicação sensacional do ser de Deus. Veja, na eternidade passada não havia nada a não ser Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A solidão de Deus não significa que em algum momento Deus falou, puxa vida, esgotamos o assunto, vamos criar o universo, vamos criar os anjos, vamos criar o ser humano para a gente ter alguma coisa para fazer. Não é assim. A ideia da solidão de Deus significa que desde a eternidade passada, Deus é. E desde a eternidade passada, Deus se basta em si mesmo. Ele não precisa de absolutamente nada. Eu tive o privilégio de nascer e crescer numa família cristã. E algumas vezes eu ouvi estudos, pregações, que tentavam responder a questão, por que Deus nos criou? E algumas vezes o que eu ouvi Ele nos criou porque em determinado momento Ele sentiu que faltava alguma coisa no universo. Então Ele nos criou. Não, isso é um erro. Deus não sente necessidade de nada. Deus é pleno, desde a eternidade. Deus era pleno no passado, Deus é pleno hoje, Deus será pleno para todo sempre. Deus não precisava de nada no passado, não precisa de nada hoje, não precisará de nada no futuro. Ele se basta em si mesmo. Então, para que Ele nos criou? Filosoficamente, qual é o sentido da nossa vida? Se Deus não precisa de nós, então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para glorificar o seu nome. Alguns de nós glorificarão a Deus por toda a eternidade, estando junto dEle, aprendendo sobre Ele, sobre toda a eternidade. Eu tenho uma lista de perguntas para fazer quando chegar lá. Outros glorificarão a Deus de uma outra maneira, afastados dessas bênçãos eternas deles. Mas isso é uma outra história que eu deixo para o último atributo. Meus irmãos, Deus nunca precisou de nada e Deus sempre existiu dessa maneira. Não houve um momento, e aqui já indo especificamente para o atributo da autoexistência, não houve um momento em que Deus surgiu. Não, Deus não nasceu, Deus não tem pai, não tem mãe. Deus sempre foi, Deus é desde todo sempre. Essa afirmação a gente tem trabalhado lá no Challenge, né? Eu expliquei aqui para os meninos lá do Challenge, no Classical Conversation, essa questão do ser, né? Que parece uma coisa boba, né? Acho que foi a última tutoria, né, Gabriel? Até perguntei assim, como é que você pode dizer que você é? E aí a questão é simples, estou vendo o Gabriel aqui, logo ele é. Então quer dizer que a sua conclusão é baseada puramente na sua experiência sensível. Eu vejo, então eu sei que o Gabriel é.
Eu não vou ter tempo de detalhar isso, mas aqui é uma questão profunda, né? Como nós somos? Como nós podemos dizer que somos? No nosso caso, nós vamos chegar a algum ponto no tempo em que nós passamos a existir, que nós nos deixamos de ser o vir a ser e passamos a ser. Com Deus não é assim. Ele nunca foi um vir a ser. Deus nunca existiu em potência, como diria Aristóteles. Deus é desde sempre. Por isso, quando Moisés pede um nome a Deus, isso passa batido da gente muitas vezes. E Deus dá aquela resposta maravilhosa. Eu sou. O eu sou é muito mais profundo do que vocês imaginam. Eu sou significa eu sou um ser autoexistente. Eu sempre fui, sou e sempre serei. Mas isso aí são outras questões. Bom, até agora eu vim falando muitas coisas, mas pegando a autoexistência. Quer dizer, então, que Deus sempre existiu. Deus não nasceu. Deus não veio de lugar nenhum. Ele sempre esteve ali, como essa passagem que eu acabei de ler mostrou. E como nós podemos ver isso na Escritura? A autoexistência de Deus é claramente ensinada na Escritura. E começa onde? No começo. Começa na Gênese de tudo. Gênesis 1:1, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? Que princípio? Isso aqui é muito interessante. De que princípio nós estamos falando? Se Deus existe desde a eternidade passada, então Deus não tem um princípio. De onde vem esse princípio? Que princípio é esse aqui? A ideia de princípio aqui é que Deus, ao criar tudo que existe, ao criar o mundo imanente, esse mundo em que nós vivemos, concomitantemente a esse ato criador, concomitantemente a palavra de Deus que chamou à existência tudo que existe, o tempo começou. Antes que Deus chamasse as coisas à existência, não existia tempo. E aqui a coisa começa a ficar complicada, né? Eu fico assim, gente, como é que um professor universitário com 50 doutorados, falante de 20 mil línguas, igual eu conheço alguns, chega e fala que o que está aqui na Escritura é uma baboseira, é porque ele nunca parou para pensar no que a Escritura fala. De cara, como a gente diria, né, Deus chega chegando. No princípio criou Deus. E aí você para pensar, caramba, que princípio é esse? Então, houve um momento, aí eu não consigo expressar isso, está vendo? A nossa linguagem não consegue expressar o que é isso. Olha a limitação da criatura para explicar o ato do Criador. Então, eu vou tentar fazer uma coisa bem, assim, não dá para explicar, a gente não tem vocabulário para explicar isso. Mas a ideia é o seguinte, na eternidade passada existia apenas Deus como sempre existiu. E ao chamar as coisas à existência, não só a matéria veio a existir, mas o tempo veio a existir. É isso, é o máximo que eu consigo chegar. Acho que eu não consigo passar disso daí, né? Enfim, aqui a gente tem pastores que podem ajudar nisso daí. Mas o princípio é isso. É aquele momento em que Deus fala, né? Haja luz. E o que acontece? A luz fala assim, não, eu não vou ser. Não, ela passa a ser. A partir do momento que Deus chamou as coisas à existência, o tempo também veio. Por vias tortíssimas, o cientista alemão Albert Einstein chegou a essa conclusão quando ele disse que existe o espaço-tempo, ou seja, matéria e tempo formam um único tecido. E aí vem teoria de buracos negros, essa coisa toda, mas tem esse princípio. Quer dizer, muitos séculos depois, Einstein, de uma certa forma, ele deu razão a Moisés aqui, logo em Gênesis 1:1. No princípio. Então, no momento em que as coisas foram chamadas à palavra, à existência, o tempo começou. Esse é o princípio. E o que havia antes disso? Não havia tempo. E agora, então quer dizer que Deus está no tempo? Não, não está. Porque o tempo passou a existir pela palavra de Deus. Quando ele fala, haja luz, luz era uma coisa
do mundo material. Luz é uma coisa do mundo material. Passou a existir luz, passou a existir tempo. Antes disso não existia tempo. Depois que isso foi criado, passou a existir, mas para quê? Para a criação. Eu fiz um desenho aqui, dado o quadro pequenininho que o César e o conselho compraram, né, por não escutarem professores, né, eu e a Cat fomos ignorados, mas eu fiz um desenhozinho aqui que mostra um pouquinho disso. Aqui nós temos a criação. A criação, todas as ações da criação ocorrem no tempo. Esse tempo é um aspecto da lei de Deus. E eu tentei colocar alguma coisa aqui didática, mas é difícil expressar Deus em desenhos, em esquemas. Mas a ideia é que, repare aqui, ó, Deus está fora da sua lei, portanto está fora do tempo, portanto não se mistura com a sua criação. Apesar disso, ele tem um governo cósmico e restrito. Eu vou explicar isso mais no final. Então a ideia, meus irmãos, é que no princípio o tempo passou a existir, mas hoje, como é com Deus? Deus está fora do tempo. Isso daí vai ter uma implicação importante para nós, mas eu chego lá. O Salmo 93, versículo 2, também mostra a autoexistência de Deus. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Lá no Salmo 90, versículo 2, nós também lemos que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa expressão de eternidade a eternidade é só para reforçar a ideia que de eternidade mesmo. Ou seja, aí olha a limitação do vocabulário humano, de um tempo em que o tempo não existia. É o melhor que eu consigo fazer. Então, me perdoem aí, mas nós realmente não temos vocabulário para expressar Deus corretamente. Não temos. Isaías 43, 10, uma passagem maravilhosa. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Aqui é Deus falando, antes de mim, não havia nada. Depois de mim, não haverá nada. Deus não teve antecessor, Deus não terá sucessor. A quem vai suceder Deus no futuro? Cristo? Não, porque Cristo é Deus. O Espírito é Deus. Eles são um único Deus, subsistindo em 3 pessoas distintas. Não haverá sucessor para Deus, não haverá. E a gente vai chegar num ponto importante disso aí para nós. Isaías 57, primeira parte do versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Deus habita a eternidade. Isso aqui é muito interessante. Eu estou lendo agora aquele livro, A República Hebraica, que o pastor Alan Kleber recomendou. Eu corri ali, tipo, pisar no pescoço de alguns para conseguir comprar o livro, porque todo mundo voou, mas consegui o meu exemplar e estou lendo. Uma coisa que a República Hebraica fala é que o povo de Israel, ao contrário do que a gente hoje, com a nossa mentalidade arrogante contemporânea, pensa, o povo de Israel era um povo estudado, era um povo escolado, era um povo que pensava, porque um dos pilares da República Hebraica era exatamente a educação de qualidade. E isso me chamou a atenção, foi até anteontem que eu li essa passagem e falei, puxa vida, isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler aqui, em Isaías 57, 15a, porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, quer dizer, aquele povo lá, que muitas vezes a gente, com a nossa mentalidade contemporânea, acha que era um povo ignorante, iletrado, que não sabia pensar filosoficamente, como se nós soubéssemos, né? Mas aquele povo, inspirado pelo Espírito Santo, aqui no caso Moisés, ele tinha no caso Isaías, eles tinham a exata noção do que significava a eternidade. Olha só, isso é muito interessante, isso quebra essa ideia de um povo primitivo, um povo ignorante, só porque eles não tinham internet
Talvez eles conseguissem pensar nessas coisas exatamente porque eles não tivessem internet, não tivessem WhatsApp. Né? Imagina como é que seria hoje essa escritura se estivesse sendo escrita hoje com o WhatsApp. Enfim. Salmo 102, 27. Tu, porém... Deixa o tio acelerar. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha que coisa maravilhosa. E vejam, eu não falei com vocês que Deus é autoexistente? Como nós sabemos que Deus, que há um único Deus subsistindo em 3 pessoas da Trindade, então, uma derivação lógica simples. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Ora, se Deus é autoexistente, o Pai é autoexistente, o Espírito é autoexistente, o Filho é autoexistente. E aí 2 passagens são especialmente belíssimas sobre isso. Miqueias 5:2, uma passagem muito conhecida. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel. Atenção. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma passagem messiânica e que fala o quê? O Filho existe desde a eternidade. Linguagem humana, imperfeita, dias da eternidade. Na eternidade não há dias, por definição lógica, né? Na eternidade passada, mas o Filho é desde a eternidade. E uma passagem muito conhecida, assim, a Escritura tem algumas passagens maravilhosas, Salmos, Romanos é uma coisa impressionante, mas para mim a melhor abertura de livro da Bíblia está no Evangelho de João, capítulo 1. E lá dos versículos 1 ao versículo 3 nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Atenção, sobre o Verbo, sobre Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso aqui é importante, porque houve um tempo na igreja, no início da igreja cristã, em que a grande discussão é se Jesus realmente era Deus. E aqui a Escritura não deixa dúvida nenhuma. Tanto era Deus que Jesus é autoexistente. Qual outro ser autoexistente que nós temos? Nenhum. Somente Deus. Então Jesus é Deus. Bom, partindo ali para a fase do entendimento, agora que nós tivemos alguns conceitos básicos, eu só pincelei algumas coisas que são importantes sobre isso daí. Primeira coisa, como é que nós podemos entender isso e aplicar isso às nossas vidas? Deus é. Deus é. Eu acho que daria pelo menos umas 3 EBDs esse conceito do ser. Né? E o que significa quando Deus responde a Moisés, eu sou. As implicações disso são muito grandes e muito profundas. Deus é. E dessa forma, ele não está sujeito ao sopro de vida humano. Ele sempre existiu, ele existe e sempre existirá. Nietzsche pode afirmar que Deus está morto. Ele agora já viu que ele cometeu um sério engano. Ele já está algumas décadas tendo essa certeza. Segundo ponto, a autoexistência de Deus, que aqui eu acredito que ficou claro para todo mundo, que é algo ensinado na Escritura. Deus é autoexistente, ou seja, ele é desde a eternidade passada, ele não nasceu. Se ele não nasceu, se ele não foi criado, se ele não teve uma origem, é porque ele é autoexistente. Acho que isso daí é claro. Se ele é autoexistente, ele também é autossuficiente. Porque quem é só pode ser se não precisar de nada para ser. Aí é uma questão filosófica, metafísica, aí eu não quero complicar demais nesse momento. Mas eu peço só que os irmãos agora só peguem um pouco essa ideia. Eu sou, como Deus declara a Moisés. Se ele é porque ele não precisa de nada para ser. Tá? Então esse é o ponto fundamental. Trocando em miúdos, se Deus é autoexistente, ele é autossuficiente.
Não há como você falar, ok, autoexistência eu concordo, você leu as passagens bíblicas, mas a autossuficiência de Deus eu não concordo. Não dá, você não vai conseguir sustentar seu argumento por isso daí. Somente um ser autoexistente pode ser autossuficiente. Somente um ser autossuficiente pode ser autoexistente. Não há como você escapar dessa relação. A autoexistência de Deus significa que Ele é um ser necessário. Mas o que é um ser necessário? A metafísica mostra para a gente isso daí. Há 3 tipos de seres: impossível, contingente e necessário. Ser impossível, ou melhor, para ficar mais claro para os irmãos, um ser impossível é um ser que não existe. Por exemplo, fantasma, dragão, duende, o Homem-Aranha, não existe, infelizmente, né? Mas não existe. Isso, do ponto de vista metafísica, é um ser impossível. Um ser contingente é um ser que precisa de uma causa externa a ele mesmo para ele vir à existência. Exemplo, pode olhar aqui, tudo que vocês olharam. Eu estou olhando aqui uma opção de seres contingentes nesse mesmo momento. Nenhum de nós veio à existência de maneira independente. Houve um momento em que nós passamos a ser. Mas nós passamos a ser por uma causa externa a nós mesmos. Então, isso é um ser contingente. E aí nós chegamos a Deus como ser necessário do ponto de vista metafísico. É um ser que não depende de uma causa externa para ser. Esse é exatamente Deus. Nada criou Deus. Ele é. Por isso que ele afirma para Moisés: eu sou. Se Deus fosse dar uma aula para Moisés ali, ele falaria: Moisés, deixa eu te explicar. Eu sou um ser necessário. Eu não preciso de nada externo ao meu próprio ser para eu vir à existência e para eu me sustentar. Eu sou autoexistente, eu sou autossuficiente. Bom, um outro ponto, um ser autoexistente, autossuficiente e necessário não se prende ao tempo. Logo, seu conhecimento das coisas não depende de uma ordem cronológica. Passado, presente e futuro não o limitam. Eu estou cheio de ideias do que eu vou fazer amanhã. A agenda, por sinal, está cheia. Mas eu não sei se aquilo que eu planejei vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu só vou saber quando passar. Um ex-ministro da Fazenda tem uma frase que explica muito bem isso. Quando o futuro vira passado, eu também já sabia. Esse é o nosso drama. Eu brinquei com os irmãos, dos irmãos terem me eleito como presbítero. Eu não sei se eu vou ser ordenado presbítero. E se o Senhor Jesus voltar agora, que aliás seria ótimo, maneira ótima de encerrar minha trajetória aqui, ensinando a EBD. Seria maravilhoso. Mas eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Alguém aqui sabe o que vai acontecer com você? Com certeza amanhã, depois da manhã, a gente não sabe. Por isso, também, nossos planos são sempre imperfeitos. Nós não temos um conhecimento pleno. Nós sabemos de alguma coisa do nosso passado, porque a gente não se lembra de todos os detalhes. Nós sabemos de alguma coisa que está acontecendo aqui agora. Por exemplo, eu não sei o que está ali do outro lado da parede, apesar de eu estar aqui nesse momento. E eu não sei o que vai acontecer no futuro. Logo, os meus planos são imperfeitos. Logo, as minhas decisões vão ser falhas. Mas Deus, Ele não se mistura com o seu tempo. Essa aqui é uma ideia do filósofo cristão holandês Herman de Everde. Deus está fora do tempo. Deus é senhor do tempo. E por Ele estar fora do tempo, ao contrário de nós, suas criaturas, Ele vê tudo que nós chamamos de passado, presente e futuro. Para Deus é uma coisa só. E pela sua sabedoria, pela sua presciência, pela sua onisciência, Ele conhece tudo que para nós é passado, presente e futuro, nos mínimos detalhes, plenamente. Deus não se esquece de nada. Não tem absolutamente um detalhezinho, por ínfimo que seja, que Deus não saiba.
Meus irmãos, talvez os irmãos não percebam o quanto isso é maravilhoso. Nós termos um ser absoluto que, por estar fora do tempo e por ser Deus, Ele conhece tudo perfeitamente. E aí vem a derivação. Deus sabe o que é melhor para as suas criaturas sempre. Por mais que isso seja difícil aceitar, a gente passa por momentos difíceis da vida e você fala, mas como isso pode ser bom? Um ser absoluto e transcendente que não está sujeito ao tempo, ele sabe tudo, absolutamente tudo. Nós só sabemos fragmentos de informações, mas Deus não é assim. Um ser assim tem conhecimento infinitamente acima do nosso. Ele sempre sabe o que é verdadeiro, bom e belo, sem depender que as coisas ocorram para ter acesso a esse conhecimento. E, finalmente, para a gente terminar a EBD, um ser assim é capaz de governar tudo o que existe com infinita sabedoria. Um ser assim é capaz de estabelecer um plano para que seres infinitamente inferiores a ele possam se redimir e se tornar o seu povo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Só esse ser autoexistente, esse ser que não está sujeito ao tempo, esse ser que se basta em si mesmo, que sempre se bastou em si mesmo, desde a eternidade passada, somente esse ser, sem nenhum motivo humanamente compreensível, pode dizer, eu vou querer um povo, e este povo será o meu povo. Mas no estado de pecado em que eles estão, eles não podem vir até mim. Mas então eu, Pai, Filho e Espírito Santo, num concerto divino plenamente harmônico, desde a eternidade passada, esse Deus único decidiu que haveria um povo que ele chamaria de seu, e que por causa do pecado desse povo, ele estabeleceria um plano de redenção para que esse povo pudesse chegar a ele. Mas sobre esse aspecto da bondade de Deus, da graça de Deus, nós falaremos em outras EBDs, se o Senhor Jesus não voltar antes, o que vai ser infinitamente melhor, porque vocês aprenderão todas essas coisas diretamente deles e não de uma pessoa falha e pecadora. Terminei no prego, né? Acabou que deu certo. Perguntas, nós temos quanto tempo? Até 11h10 mesmo? Até 11h10, então temos tempo para uma pergunta. Fernando, pode perguntar. Há algum bom tempo, né? Quando você falou da palavra solidão, né? É uma palavra que dá uma sensação de limitação. Você não falou de um dos atributos de Deus ainda, que é que Deus é imutável, né? E aí, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, no versículo 6, né? No 5 e 6, fala que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor, né? Vou parar por aqui. Esse arrependeu, assim, eu entendo, né? Mas gera uma certa confusão para algumas pessoas. Eu queria entender esse verbo se arrependeu, porque Deus é eterno, Deus é perfeito, Ele não se arrepende de nada, Ele é autossuficiente. Eu gostaria de que vocês pudessem explicar esse verbo, se é um problema de tradução apenas. Tá bom, a sua pergunta é muito boa. Voltando um tempinho aqui nessa lição, Fernando, você viu que eu tive dificuldade de expressar a eternidade de Deus? Né? Expressar esse conceito, por quê? Porque a gente não tem vocabulário para expressar essas coisas. E pedir desculpas a vocês, falei, eu vou usar esse termo aqui, mas eu não consigo achar alguma maneira melhor de explicar. Esse é o problema que a gente tem da nossa linguagem humana, que é uma linguagem temporal, que é uma linguagem de criatura. Algumas coisas do Criador nós não conseguimos expressar.
nós não conseguimos expressar algumas coisas sobre Deus claramente usando a nossa linguagem humana. E esse termo arrepender-se é exatamente isso. O que o autor quis dizer aí? Que Deus viu aquela maldade humana e ele se irou contra aquela maldade humana. E ele proveu o castigo necessário para aquela maldade humana. E o termo que ele usou para dizer Deus se irou contra aquela maldade, ele podia ter escrito assim: Deus se revoltou contra aquela maldade, Deus abominou aquela maldade, mas ele usou o termo Deus se arrependeu de ter criado o homem. Para dar qual sentido? A maldade era tão grande, tão ofensiva à plena santidade de Deus, que Deus se arrependeu. Mas isso é uma linguagem humana, porque nós vamos estudar aqui o atributo da imutabilidade de Deus. Eu já dei uma pincelada aqui. Deus é, desde a eternidade passada, e Deus será por toda a eternidade. Ele não muda. Não há nada que seja acrescentado ou tirado de Deus. Ele é pleno. Então, ele não se arrepende. Mas, quando você se deparar com esse tipo de coisa, lembre-se da minha dificuldade aqui na EBD de expressar a noção de tempo, de criação, de princípio, de uma maneira que pudesse ser entendida. São as nossas limitações, tá? Opa, de pastor não. Não. Só complementando e ajudando na resposta, eu espero que esse estudo continue, porque eu sou um tanto aficionado, eu gosto muito de teologia sistemática, mas provavelmente nós veremos que o pastor João Calvino, certa vez, ele disse que Deus fala conosco como se nós fôssemos criancinhas. Então, ele balbucia para nós, porque ele é transcendente, nós não. Então, muitas vezes, você vai se deparar com uma certa linguagem que ela é acomodativa. E, muitas vezes, para nós falarmos algo sobre Deus, Deus irá se utilizar de palavras, de ações, que em teologia sistemática é chamado de antropomorfismo, antropopatismo, antropopoiese, que são características humanas para se referir a algo a respeito de Deus, mas que não se adequam exatamente a quem Deus é. Esse é o aspecto teológico. Mas o aspecto linguístico, cabe também salientar, a palavra hebraica para se arrepender aí é a palavra nahan. E no hebraico existem níveis, categorias no verbo, e esse verbo aí, específico, é uma categoria chamada de hitpael. O que é o hitpael? É quando você quer enfatizar algo que aconteceu. Nesse caso aí, é como se Deus tivesse uma profunda tristeza sobre o que aconteceu naquele exato momento. Como não há palavras para descrever exatamente o que aconteceu, o autor inspirado, que é Moisés, utilizou-se da palavra arrepender-se. Então, outras passagens, nós sabemos, se eu não me engano, números 19, 23, né? 23, 19, vai dizer que Deus não é homem para que nem minta, nem se arrependa, né? A gente vai ver essas questões. Mas espera aí, mas aqui está dizendo isso, e aqui está dizendo outra coisa? A gente vai ver futuramente aí sobre a imutabilidade de Deus, que tentará resolver essa questão aí. É uma questão linguística e teológica. Não sei se ajudou, mas é isso aí. Entra uma questão teológica e exegética. E só terminando a explicação, Fernando, há um outro aspecto de interpretação bíblica, que é, quando você tem uma passagem aparentemente estranha, que te soa obscura, você tem que procurar outras passagens da Bíblia que expliquem aquilo melhor. E um outro princípio de interpretação bíblica é que a Escritura é harmônica, a Escritura jamais se contradiz. Então, quando você olha, mas Deus se arrepende? Vamos estudar a Escritura toda? Deus é ensinado que Deus se arrepende, que Deus faz uma coisa e fala assim, puxa vida, errei, vou consertar. Isso não é ensinado na Escritura. Então, só completando essa ideia, a gente tem que analisar a Escritura como um todo. E aí a gente consegue resolver esses aparentes problemas, mas que não são. Mas muito boa a sua pergunta, obrigado. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus encerrando a EBD. Lamentavelmente não há tempo para mais questões. Senhor Deus e Pai, nós nos maravilhamos, Senhor, no Teu ser. Muito obrigado, porque nesses breves momentos tivemos o privilégio de arranharmos um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor realmente é. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa
limitação, pela nossa incapacidade de até mesmo entender plenamente o que Tu nos revelaste na Escritura. Ó Pai, não nos impute essa falha, não nos impute essa limitação, mas tenha misericórdia de nós e continue mudando os nossos corações para que nós sintamos cada vez mais o desejo de, ainda nesta vida, aprendermos mais e mais sobre as Tuas maravilhas, sobre a Tua beleza, sobre a Tua infinitude. É isso que Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.